Com o evangelista Robério Dinamite. Pai do Senhor, Roberinho. Pai do Senhor, Leninho. Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, a vós outros, né? Que nos escutam nesta noite na 87.9, tá bom? Todos que estão sintonizados aí, que Deus possa continuar abençoando todos em nome de Jesus. Queridos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite de hoje, tá bom? Você que tem Bíblia aí em casa, ou porta pelo aplicativo AP ou pelo Google. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A partir do verso de número 31, tá bom? Quero dar uma paz do Senhor para vocês que estão aí na live do evangelista José Levi e do diácono Henrique Matos. Que Deus possa abençoar vocês também, em nome de Jesus, tá bom? Deus tem uma palavra pro coração de cada um de vocês, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 31, tá bom? Que diz assim, quero mandar a paz do Senhor pro meu amigo particular, Robertinho, tá bom? Ele ligou aí oferecendo louvor para mim. Na verdade, foi um louvor que fala muito com a vida dele, né, Jefferson? Deus abençoe, Robertinho, tá bom? Paz do Senhor para sua casa, paz do Senhor para todos. Vamos lá, querido. Deus me deu a palavra hoje aqui, eu quero compartilhar, tá bom? Eu estava ausente esses dias, mas vamos tá aí na pegada, tá bom? O Levi me chamou, então vamos lá. Amanhã nós estamos aqui de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 31, que diz assim, ó: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Olha, no conforto do Espírito Santo. E ela crescia em números. Eu vou repetir isso aqui. A igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados ouvintes, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E esta palavra que eu li conosco nesta noite de segunda-feira, que está localizado no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, juntamente com 9, o texto que nós lemos fala na minha epígrafe, diz assim, Henrique, ó: a igreja procede, cresce. A minha epígrafe diz: essa igreja procede e cresce. Outras tradução diz: a igreja continua a crescer. Mas a que eu estou portando diz: a igreja procede e cresce. O texto que nós lemos nesta noite de segunda-feira, evangelista José Levi e diácono Henrique, fala do vasto crescimento da igreja primitiva. Fala de um tapa que a igreja primitiva sofreu no início do seu crescimento, ou quando se iniciou a igreja primitiva dos cristãos daquela época. Após Jesus Cristo Nazareno ser morto, ser traído e vendido por Judas, a Bíblia diz que ali Jesus morreu, ressuscitou
E logo após ele faz uma promessa para os discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, que eles não iriam ficar órfãos, porque Jesus iria ao Pai e automaticamente ele enviaria um Consolador. Jesus já estava prometendo a promessa do Espírito Santo, que ele ia descer para encher eles, para os batizar, para automaticamente os encher, e eles seriam completamente testemunhas vivas e oculares de Jesus. Perceba que esta promessa ela veio, a promessa que Jesus prometeu, ela rapidamente se cumpriu. Entenda, o Atos dos Apóstolos no capítulo 1, ele declara, ele fala acerca do crescimento desta igreja que ela teve no princípio. Se nós for ler o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, vocês vão ver, vão entender e vão absorver que esta igreja já começou nesta pegada, Levi. Esta igreja já começou, Gerson, no crescimento. Uma igreja que no começo já começou bem, já começou na vantagem. Deus foi com aquela igreja. Jesus prometeu o que se cumpriu. Ora, é bem verdade que no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42 ao 47, você vai ver que esta igreja primitiva, ela já está no início do seu crescimento, Diácono Henrique. Ela, em outras palavras, ela se estabeleceu ali. Agora, se alguns comentassem esse texto, iriam dizer que esta igreja é novinha, porque ela apenas começou, mas parece o que Jesus falou já se cumpriu. Capítulo de número 2, a partir do versículo 42, no começo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus. Olha, importante isso aqui: louvando a Deus e contando com a graça e simpatia do povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia o que iam sendo salvos. Perceba que aqui está no início, está no começo. Esta igreja, ela começou com tudo. Esta igreja, ela deu pontapé 100%, caía na graça do povo. O povo ia sendo acrescentado dia a dia, eles ganhavam, discipulava, eles tinham prazer em compartilhar a palavra. Parece, senhoras e senhores, que esta igreja está a mil. Parece que este grande impacto que Jesus ensinou, ele agora começou a ser gerado, e mais adiante assim, crescendo no começo, e assim adiante. No capítulo de número 4,
a partir do versículo de número 32, o texto diz assim: da multidão. Olha, uma igreja que começou com apenas 11, porque Judas foi trair Jesus e saiu, colocar em doca no lugar dele. Uma igreja que iniciou com 12 e alguns discípulos, que haviam poucos, e agora no versículo 32 assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Mas vou mais adiante. E nenhum necessitava entre eles, porque os que possuíam terra ou casas trazia os seus valores, depositava e distribuía, e à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, a igreja continuaria a crescer. Sabe o que eu vejo aqui? Que esta igreja, no princípio, ela foi crescendo, no meio também foi crescendo, mas no capítulo de número 9, o crescimento ainda continuou. O crescimento ainda do evangelista José Levi, ele ainda era notório. Sabe por quê? Porque entre o capítulo de número 1 até o capítulo de número 9, aqui são etapas. Primeira etapa, a igreja cresceu. Segunda etapa, o crescimento continuou. E ainda no capítulo 9, o texto que nós lemos diz: a igreja, na verdade, tinha paz. Antes de ela ter paz, ela ainda tinha crescimento. Parece aqui que tudo está em torno desta igreja, porque a igreja cresce e a igreja tem paz. Aí diz: e por toda a Judeia, Galileia e Samaria edificavam uns aos outros, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E o texto diz: e esta igreja crescia de número em número. Na verdade, aqui, esta igreja está em um áudio terrível, a tal ponto que começou a crescer e o crescimento não parou mais. Parece que esta igreja começou numa pegada e ainda continua na mesma. Por quê? Porque ela ainda continua crescendo. Quem vê esse texto que nós lemos, fala tão somente que esta igreja cresce. Que esta igreja, ela foi uma igreja progrediva, uma igreja progressiva, uma igreja que cresceu, uma igreja que foi adiante, uma igreja que perseverou, que aumentou e aumentava. Eu achei algo interessante aqui, quando estava lendo esse texto. Sabe por quê? Porque eu sempre via pessoas pregando em Atos dos Apóstolos e falando desse crescimento, Gerson, e falando que o crescimento foi em abundância. O crescimento, Henrique Matos, ninguém impediu, ninguém parou, ninguém interrompeu. Eu já vi muita gente pregar sobre isso. Como fala meu amigo José Levi, porque aqui parece que quem olha e vê o crescimento, quem olha, quem estuda sabe que ela só cresceu. Mas como diz meu amigo José Levi, mas ninguém fala o que estava atrás dos bastidores enquanto ela crescia. Eu já estou arrupiado. Enquanto o crescimento dela, muitos viam. Enquanto o crescimento dela, muitos aplaudiam. Enquanto o crescimento dela, muitos falavam. A igreja primitiva está crescendo. A igreja primitiva está aumentando. Ei, Pedro está pregando e 3.000 almas se converte. Estevão está dando a saudação e quem vê enche os olhos de lágrima e
cai na graça. Eita, aleluia, eu estou sentindo grandão aqui, Gerson, desde a hora que eu cheguei, quem eles pregar, isso chama a atenção dos que ouvem, porque Jesus era desta maneira, ele pregava e caía na graça. Quando os fariseus ouviam, apesar de não concordar, mas dizia Levi: este aí fala como quem tem autoridade. Isso caia na graça. Isso eles aprenderam muito bem, Henrique. Isso eles aprenderam muito bem, Gerson. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez, agora eles estão fazendo. Me entenda, por favor. Eu quero pregar uma mensagem nesta noite, dependente de quem não é cristão, mas vai ser, dependente de quem ainda não professou a fé, mas vai professar. Mas Deus colocou mensagem no meu coração para me pregar a mensagem para cristão. Olhe para cá, vocês que estão na live, ou vocês que estão em casa no rádio, o crescimento desta igreja, todo mundo fala. O crescimento desta igreja, todo mundo elogia. O crescimento desta igreja é dado na boca um do outro. Por quê? Porque o crescimento, irmão, foi do começo ao final. Mas eu quero falar nesta noite que através desse crescimento, ninguém fala o que acontecia de trás dos bastidores. Mas neste tempo, eita, esse relógio aí, já é 11h23. Mas o capítulo de número 8, que está em pauta também, fala de uma grande perseguição que esta igreja sofreu. Escute isso aqui, capítulo de número 8, a partir do verso 1, diz assim, ó: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e olha aí, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Isso aqui é muito forte, irmão. Sabe por quê? Porque o capítulo 9 que nós lemos, ele está em conjunto com o 8. Sabe por quê? Como é que pode? A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo sacudida de todos os lados. Homens que pregavam a Cristo estão sendo assolados, arrastados de casa para fora. Aquele que pregava sermões que caia na graça, Estevão, morreu. E Saulo está assolando, e Saulo está perseguindo, e a igreja está sendo perseguida, interrompida, a igreja está sendo assolada. Mas o capítulo 9, o texto diz que a igreja começa a continuar a crescer, ou seja, é perseguida, é assolada, é devastada. Não tem mais culto em casa, não tem mais reunião de apóstolos para orar, cultuar, mas o crescimento continuou. O crescimento ainda tem continuidade. O crescimento ainda é o mesmo. Eu estou pregando alto assim porque esta mensagem é duradoura. Mas eu quero explanar para vocês uma coisa. Sabe o que é forte aqui? Porque estão os apóstolos a pregar, estavam os apóstolos a anunciar. Mas no capítulo 8 diz-nos a história que outros apóstolos fugiram de Jerusalém. Apenas ficou Pedro.
Apenas ficou Pedro, porque os outros fugiram. E é tão verdade o que nós prega, Levi, que o versículo 8 diz: e é certo os apóstolos foram dispersos, eles fugiram com a ordenança de Pedro. Pedro está na frente daquela obra, Pedro está na frente daquela igreja e dá uma sugestão para eles fugir, porque eles vão ser decapitados, porque quem seguir a Cristo vai perder a cabeça, mas vai ganhar o prêmio na soberana vocação. Perceba que Pedro está na frente, Levi. Pedro, ele aprendeu com Cristo, teve erro, teve deslizes, mas continuou na fé. Ei, o que nós prega nessa rádio não é para te assustar. O que nós prega nessa rádio de segunda a sexta não é para te causar medo e fazer você correr para Jesus à força, não. Mas eu estou querendo dizer para você, você que um dia professou a fé e até tem medo do que está acontecendo ou que ainda irá acontecer, até já quis abandonar a fé, até já decidiu voltar para trás, até decidiu alargar o arado e a mão que tu colocou. Eu quero dizer para vós ouvintes que não ouve, o que nós vivemos nos dias atuais não é nada comparado ao que essa igreja viveu, Levi. Não é nada comparado com o que esta igreja sofreu. Sabe por quê? Porque a igreja cresceu, Gerson. A igreja, ela aumentou. A igreja deu um pontapé no crescimento, mas por trás do crescimento teve abasto, teve assolação. Por trás desse abasto, ela teve um preço qual? Estava disperso, mas a igreja se referia a eles como igreja. Como? Um prega ali, outro prega onde está, vivendo no dia de hoje. Um prega na rádio, um ainda prega ali na Vila do Mar, outro ainda fala ali na sua live pela internet, mas ainda continua a pregar, e Deus vai dando o crescimento. Mas sabe o que é forte aqui? Nesta perseguição, porque não foi qualquer perseguição, porque não foi perseguiçãozinha de alguém pegar no teu braço e te dar um carão, e te dar uma broa, não sei. Aqui foi perseguição sanguinária, Levi. Eu vou falar um negócio forte e interessante. Esse crescimento do capítulo 9, alguns vão dizer que foi maior do que o primeiro e do segundo. Por quê? Porque a igreja aqui está sendo assolada não por Saulinho, não só por Saulinho e alguns fariseus. Sabe quem está por detrás disso tudo? É Nero. Nero é um governador ruim, terrível. Com 17 anos ele matou mãe e os irmãos, com medo de perder o trono. A raiva dele pelos cristãos era tão grande que ele pode matar, pode esquartejar, dissipar, porque esta igreja continua a crescer, Levi. Esta igreja continua a aumentar. Ei, o que eu estou dizendo para você, que muitas coisas ainda aconteceram, irmão. Depois de Nero assumir o governo de Roma, vem Tito, general pior. Dias dele vai dizer que não se dava para caber de cruzes, porque cristãos eram mortos, queimados por causa do evangelho de Cristo. E aumentando, e a igreja crescendo, e aumentando a morte, e aumentando a decapitação, e aumentando o morticínio de cristão, e a igreja crescendo, Levi, e a igreja aumentando. Eu vou chegar lá já na aplicação, mas deixa eu pregar. É forte isso aqui, de trás de morte, de trás de cruzes espalhadas, a igreja estava fechada, os cristãos fechados
fechando a boca, com medo de perder a sua vida. Mas algo é forte aqui, porque Pedro ainda continua a pregar. Porque os cristãos ainda continuam a pregar, porque Pedro ainda continua mesmo distante a liderar. Deus falou forte ao meu coração. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem seria tematizada desta maneira: depois de uma grande perseguição, vem um grande crescimento. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, ele dizia: depois de uma grande perseguição, vem um grande crescimento. Depois de uma grande perseguição, vem um grande crescimento. Eu estou sentindo, negão. Eu estou sentindo. Eu tenho uma palavra para alguém que nos ouve nesta noite de segunda-feira, através da rádio 87.9 e de quem nos ouve nesta live. Eu não sei qual é a perseguição que tem te afrontado. Eu não sei qual é o tamanho da perseguição que tem tentado calar a tua voz. Eu não sei qual é o tamanho da perseguição que tem tentado te assolar nos dias atuais. Eu não sei onde há perseguição, se é no trabalho, se é na rua, se é na tua vizinhança, se é na tua casa, se é no teu turno de trabalho, se é onde tu mora. Você nada deve ter feito, não. Você nada fez, mas continua a ser perseguido, mas continua a ser assolado. Falam mal de você, criticam você, querem puxar o teu tapete, querem te denigrar a tua imagem, querem calar a tua boca, querem calar a tua voz. Eu tenho a mensagem para você: aquieta o coração. Depois de uma grande perseguição, vem um grande crescimento. Aleluia. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe por causa desta perseguição. Deus, ele sabe porque esta assolação. Deus, ele sabe porque querem puxar o teu tapete, negrenir, tirar a tua imagem, te querer esculachar. Porque Deus, ele sabe que depois dessas perseguições que se levantarem contra a tua vida, você irá ter um grande crescimento. Eu não sei em que área Deus me leva a ministrar nesta noite de segunda-feira. Eu não sei em que área. Então lá vai, ó mulher, ó homem, ó jovem, ó adolescente, acalma teu coração, aquieta, tem bom ânimo, respira, porque você pode estar sendo perseguido hoje, agora, ou amanhã, ou depois. Mas a igreja estava perseguida sim, mas crescendo atrás e na frente. É perseguição hoje e crescimento amanhã. É perseguição amanhã e crescimento depois. É crescimento agora, mas de madrugada também é. Sabe por quê? Meu Deus. Porque a palavra de Deus diz: quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. Eu vou pregar. Quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor estava dando crescimento, Levi. O Senhor estava dando um aumento qualitativo e quantitativo. A igreja crescia em qualidade e a igreja crescia em quantidade. Jefferson, Levi e Henrique, Deus continuou dando crescimento, mas eu absorvi uma verdade no meu coração aqui, que só Deus não fez a parte dele, que foi aumentar e dar o crescimento. A igreja também fez a dela, Levi. Pedro fez a dele. Pedro fez a parte dele. Sabe por quê? Porque quando Nero governa e manda matar os cristãos, os outros apóstolos fogem.
os outros apóstolos vão para suas casas. Pedro está lá, está dizendo: eu permiti que eles fossem, mas eu vou segurar o tombo aqui. Por mim, a palavra vai continuar sendo pregada. A mensagem da cruz ainda vai ser viva nos meus lábios. Olhe para cá, por gente. Ei, quem é Pedro? Quem é Pedro, Gerson? Pedro é um espelho para aquela geração. Pedro é o pastor daquela igreja, Levi. Remedeia sai. O Tetobia Cominécia. Alabaracandarácia. Pedro aqui é o líder daquela obra, Levi. Pedro aqui, ei, Henrique, ele é a frente, ele é o cabeça depois de Cristo daquela igreja. Ei, senhoras e senhores, eu estou arrupiado e estou sacudido. Ei, Pedro está dizendo, Levi, eu que estou na frente aqui depois de Cristo. Cristo, quando eu neguei ele lá atrás, quando eu neguei ele por 3 vezes, eu me arrependi. Eu mudei, e quando ele morreu, ele se encontrou comigo, Levi, e ele me perguntou 3 vezes, assim como eu neguei por 3 vezes ele me perguntou se eu amava. Eu errei no começo, mas fui regenerado por ele, eu fui impactado pela graça dele, e assim como eu neguei 3 vezes, eu também disse que eu amava, Levi. Pedro está dizendo o seguinte: os 11 podem até ter fugido e se escondido, mas eu, como espelho, eu não vou se esconder, eu vou ficar. Enquanto os outros podem ter se residido, eu vou continuar. Podem me prender, me levar ao sinédrio, podem me chicotear, mas o que eu comecei, eu vou continuar. Pedro está dizendo o seguinte: alguns podem ter ido, mas ainda eu vou continuar. Sabe o que Pedro está dizendo? Se eu fugir também, como é que a igreja ficará? Se eu se esconder também, como é que esta igreja continuará o crescimento? Se eu se esconder como os outros, quem continuará e dará continuidade em Jerusalém? O crescimento desta obra. Pedro está dizendo o seguinte: eu vou continuar a obra que o Pai me confiou. Ei, Pedro não parou, a perseguição continuou e Pedro dando o crescimento. Pedro entende uma verdade, Henrique, sabe qual é? Eu sou espelho para essa geração. Eu sou pastor dessa igreja. Se eu me esconder, se eu fugir, em quem eles vão se espelhar? Se eu correr dessa perseguição, em que eles vão seguir, quem eu vou doutrinar? Sabe o que é isso? É interessante, porque quem olha para a vida desse líder carismático, Pedro está dizendo: olha aí, ó, Nero saqueando Jerusalém, Vespasiano saqueando Jerusalém, Tito saqueando Jerusalém, e Pedro prega, e Pedro ainda doutrina, e Pedro ainda olha e diz: não tenho ouro nem prata, mas levanta e anda. Sabe o que é forte aqui, Jefferson? Porque Pedro entendeu uma verdade. Sabe o que? Lá atrás, quem lembra? Quando Jesus pergunta se ele ama, ele diz que ama. Aí Pedro olha para ele: Senhor, eu já disse que te amo. Ele viu Jesus olha para Pedro e diz: eu sei que tu me ama, eu sei que tu me negou 3 vezes porque tu era mundano, era ímpio, mas agora eu vejo em ti, Pedro, uma regeneração, eu vejo em ti uma transformação. Jesus fita os olhos nele e diz: Pedro, tu é pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro está debaixo de uma palavra profética, irmão. Pedro está debaixo de uma palavra. Você está live profética com a palavra. Quem deu crescimento ainda protege. Quem
quem deu a palavra de crescimento ainda guarda, e o inferno não impedirá o que Deus começou, e o diabo não impedirá o que Deus iniciou. E ao inferno, Satanás, os demônios, a pandemia, enfermidade, perseguição não dará um fim na obra que Deus começou, na obra que Deus iniciou ao teu respeito. Deus está falando nesta noite com Pedro aqui. Ei Pedro, não é hora de parar. Ei Pedro, tu é espelho para essa geração. Ei Pedro, a igreja está nas minhas mãos. Apenas prega, apenas ora, apenas faz a obra, porque o inferno não prevalecerá. Deus estava dizendo que por detrás de todo crescimento há uma perseguição, que por detrás de todo crescimento há uma assolação. Eu vou lá, aqui na rádio a gente prega, irmão. Tem dia de dar aula lá na igreja, escola bíblica, mas a gente prega o que Deus coloca no coração. Essa assolação, essa perseguição, essa afronta, obierga, o te eleva sobria, mudo é canto que minácia, não é pra fechar tua boca, não é pra calar tua voz, adorador. Ei mulher, dobe a face, mundo e a candoré minaraçai. Tem mulher que quando louva já se casa, areia na panela, lava na louça, ela louva na unção de Deus. Sabe por quê? A prova não fecha a boca dela. Sabe por quê? As afrontas não param a unção que Deus colocou na vida dela, porque Deus continua dando crescimento a você. Ei, você não está vendo agora nos olhar naturais, mas por detrás disso tudo há um grande crescimento. É Deus dando crescimento quando você ora, é Deus trazendo perto o teu familiar que está perdido, é Deus te usando na onde você está, apenas com um abraço, um aperto de mão ou uma palavra, mas Deus é dando crescimento. Ei! Meu Deus, sou glória. Meu Deus. Nada vai impedir, Jefferson. Nada vai parar o crescimento desta igreja. Tem gente que não entende, irmão. Tem gente que não entende e nem quer entender. Sabe por quê? Porque a perseguição ela machuca. A perseguição ela traz afronta, ela dói. A perseguição ela traz, sabe o quê? Dores que você nem entende. Baraia! Tem gente que nem conhece a tua vida, tem gente que nem te conhece, mas não vai com a tua cara, não vai com o teu jeito, não vai com a tua maneira de ser, de viver. Sabe por quê? É perseguição, irmão. O diabo sabe que para te combater tete a tete não dá, porque Deus, assim como falou para Pedro que as portas não prevalecer contra a igreja, assim é com você. Ele vai usar pessoas para te ferir, ele vai usar pessoas para te magoar. Tem perseguição na vida da gente que é pior, irmão, do que batidas. Tem perseguição que é pior do que bater, machucar, palavras, rébia, odoie, sene, candarai. Ei, mas acalma teu coração. Sabe por quê? Porque há uma voz que agoa nos meus ouvidos, e aqui não é para ser rápida a mensagem, e é um caixão que eu uso, não. Esta palavra de hoje
Deus está falando para você. Depois dessa grande perseguição, vem o grande crescimento de Deus para você. Eu quero profetizar nesta noite de segunda-feira. Meu Deus do céu, Jesus. Alabarachúria, Ebadaracanda, Udereva sob cate rominácia, Eleite plomiácia, tu teteta candaravassai, e pá. Sabe o que é que eu vejo no mundo espiritual? Eu tô todo arrepiado, irmão. Eu tô sentindo a graça de Jesus. Sabe por quê? Porque na tua vida em que tu vive, para o diabo, essa perseguição já devia te matado faz tempo. Essa perseguição já devia ter te parado faz tempo. Mas tu não para, tu não desiste, tu não recua. Ei, eu vou falar como cearense, Levi. É a chibata comendo e tu indo pra cima. É a pé cantando e tu indo pra cima. Sabe por quê? Porque é Deus na tua vida. Ei, pregador. Ei, obreiro. Ei, diácono. Ei, evangelista. Ei, pastor. Ei, líder. Ei, é o crescimento de Deus no teu ministério. Eu tô arrupiado. É o crescimento de Deus na tua vida espiritual, sentimental, material, financeiro, conjugal. Deus continuará dando crescimento para servir e entregar minha adoração. Deus continuará dando o crescimento. E é isso. A igreja 9, no capítulo 9, ainda cresce. Mas quem vê só fala do crescimento, mas não vê o que ela passou. É governador barrando, é general matando, é a igreja sendo assolada, avassalada, paralisada, entre aspas. Mas o crescimento vem sempre após há uma grande perseguição. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, chega a dizer: posso até ser perseguido, posso até ser abalado, desestruturado. Se eu fosse falar de perseguições aqui, nós passaríamos o resto dessas horas falando, irmão. Nós só estamos aqui nesta noite de hoje, sabe por quê? Porque Deus nos ajudou a passar pelas perseguições. Não é isso, Levi? Deus nos ajudou a passar pelas perseguições, provações. Deus sabe, Levi, que isso nos torna mais fortes, Henrique. Que isto tudo nos torna mais experientes. Que isto tudo nos torna mais maduros na fé. A tal ponto de Deus olhar para esta igreja e dizer: vocês passar por tudo isso, vocês lá na frente vão ser mais maduros. Vocês vão ser mais experientes. Irmãos, se eu fosse passear na Bíblia aqui, eu iria dar várias táticas de crescimento da igreja, crescimento na vida de alguém que Deus fez. Se eu fosse falar de Josué, Deus cresceu por intermédio dele. Moisés no Egito, a Bíblia diz, eu não vou misturar não, vou pregar o que eu vim pregar. A Bíblia só diz que a igreja era estupenecida, oprimida, mas continuava a crescer. Deus dava o crescimento. Velho Testamento e Novo, Deus faz dessa maneira. Então é isso que eu venho pregar nesta noite para vocês. É isso que eu venho ministrar nessa noite para vocês. Essa mensagem. Depois de uma grande perseguição, vem um grande crescimento de Deus. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês que estão através da live ou da rádio 87.9. Ei, não pare. Ei, não desiste. Ei, não recua. Ei, não retrocede. Ei, essa perseguição aí é Deus forjando também teu caráter. É Deus também te aprumando no caminhar dele.
É Deus também te colocando novamente no prumo. Mas eu garanto a verdade para você. Depois dessa grande assolação, depois dessa grande perseguição, depois dessa grande perseguição avoluntada sobre você, sua casa, Deus tem bonança chegando. Deus tem coisas maravilhosas sendo encaminhadas para você. Viu que o meu irmão evangelista José Levi testemunhou nesta noite, irmão, é forte. Nunca viu ele, nunca conheceu ele, nunca conversou em intimidade, irmão. É Deus abençoando Henrique, é Deus mostrando que é fiel. Olha, irmão, parece que foi combinada essa mensagem. Se você for ver o testemunho que o meu irmão deu, fala conosco também. E a mensagem, mas não foi, é do céu, é de Deus. Então eu vou soltar um louvor para você, e você vai ouvir este louvor. E depois desse louvor, o evangelista José Levi vai orar. Ei, fique à vontade para ligar 34856000 34856000. Liga, olha esse louvor aí, ó, Pedro. Ei, Pedro. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece. Tá escutando aí na live? Deus conhece tua estrutura. Você que quer sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. 34856000. Você que deseja se reconciliar com Deus, você que ouviu esta mensagem, está aí através do teu rádio, fique à vontade para ligar. Para a glória de Deus, vai, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome de Jesus na tua vida. Apenas começará grandes e inescrutáveis coisas que Deus fará por intermédio de você e através de você, para você. Vai, liga 34856000 34856000. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a Seja incentivado por Deus. pega o que Ele te entregou. Seja incentivado pelo Espírito de Deus. Quem mandou largar a rede? Não sei se tá dando pra você escutar aí. Vai. Seja incentivado por Deus nessa noite de segunda-feira. Nós jamais vamos dizer aqui para você desistir, parar, recuar. Não. Isso não está no nosso jargão. Isso não está na nossa retórica. Não pare, não desista, não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar e levanta tua cabeça, ergue-te. Contempla o que Deus ainda fez e realizará por você. Vai, você que parou, desistiu, você que retrocedeu, você que um dia colocou a mão no arado, você que um dia participou de obras missionárias, de obras com Deus. Ei, tu tá marcado, não tem como correr, não tem como se esconder, não tem como ser afligido, não tem como ser perseguido, derrotado, cabisbaixo, não. Receba refrigério, receba paz. Assim como a igreja também crescia, porque era perseguida aqui, mas enchida de paz lá, do consolo do Espírito Santo. Sinta Deus te consolando nesta noite de segunda-feira. Sinta a paz do Espírito de Deus invadindo a tua casa agora, aonde você estiver.
Aonde você está, na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, vai na alfândega, aonde você estiver agora, você que está no trabalho, você aonde está na rua, na calçada, você aonde você estiver, eita, nós vamos ser agora ousados, nós vamos ser ousados aqui nessa noite. Se alguém ligou o rádio 87.9 e pegou de uma vez a rádio, ia botar na 93.9, quem sabe foi direto para 87.9. Está um local aí que é meio longe, um local que é encoberto, é aos olhos do povo, é esquecido. Não. Receba refrigério de Deus aí aonde você estiver. Receba a paz do Espírito de Deus. Receba gozo, mulher. Ei, receba alegria. Alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez: alegai-vos no Senhor. Receba na autoridade do nome de Jesus. Receba na autoridade do nome de Jesus.